Irmãos, graça e paz a todos vocês. Que essa semana seja uma semana abençoadora para vocês, começando a semana com o dia do Senhor, que é de fato o dia em que o Senhor determinou como o dia em que nós reservamos a Ele para adorá-lo, cultuá-lo e exaltá-lo. Queria convidar vocês, irmãos em Cristo, a abrir a Bíblia em Malaquias capítulo 1. Nós vamos ler os versos de 6 a 14. Malaquias capítulo 1, verso de 6 a 14. Vocês lembram bem, estamos nós aqui nesses encontros pela manhã de devocional, aprendendo a mensagem desse livro tão enriquecedor, desafiador, sobre o culto que devemos ao Senhor. Nós vamos então olhar para esse texto, lê-lo e meditar nele nessa manhã. Eis o que diz a palavra do Senhor. O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não é errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira! E torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso, diz o Senhor? Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Pai, em nome de Jesus, queremos orar e buscar a Tua face, pedindo que o Senhor abra nossas mentes para tanto entender a Tua palavra, como sermos desafiados pelo Senhor. Deus de graça, Deus de amor, Deus de bondade, ajuda-nos, ó Senhor, a cultuá-lo com gratidão, a exaltar o Teu nome, pois o Senhor é o grande Rei, é o nosso Senhor e é o nosso Pai. Em nome de Jesus, amém. Se eu pedisse para você comparar, meu querido irmão, o seu amor pelo Senhor agora, com o seu amor por Ele quando você foi salvo, nos primeiros dias de sua vida cristã, eu me pergunto se você seria realmente honesto em responder essa pergunta. Seu amor é maior? É o mesmo? Ou através dos anos, há menos afeição de coração, devoção de coração da sua parte ao Senhor? Malaquias está acusando Israel e dizendo que a despeito do incrível amor de Deus por eles, o seu amor por Deus está mortalmente em declínio. Seus corações estão esfriando profundamente. Tendo falado primariamente à nação como um todo, nos versos de 1 a 5, o profeta agora ousadamente se volta aos líderes espirituais de Israel
para apresentar a sua acusação. Muito da responsabilidade pela triste situação da nação na época de Malaquias repousava e estava na conta deles. Nessa sessão que começa aqui no verso 6 e vai até o capítulo 2, verso 9, Malaquias, ele se dirige diretamente aos sacerdotes de Israel e a deficiência de seu serviço e a influência disto no resto das pessoas, no resto do povo do Senhor. Antes de continuar, eu posso dizer a vocês que é muito fácil criticar líderes e desculpar a nós mesmos, nos desculpar e até mesmo culpar os outros por nosso descuido e por nossa preguiça espiritual. E em muitos momentos, nossa preguiça espiritual e nosso descuido é culpa nossa mesmo, minha e sua. Mas, nesse caso aqui, a acusação tinha um elemento de verdade. Todos estavam sendo acusados da falta de vida e de vitalidade no povo de Deus, na sua relação com Deus. Mas a falta repousava também em um grupo de pessoas em particular, os sacerdotes. Nós vamos dividir essa sessão em 2 momentos aqui, e vamos gastar pelo menos uns 3 domingos com ele. Há 2 partes aqui, no versos de 6 até 2:9. E nós vamos olhar para a primeira parte, começar a olhar hoje, em detalhes, de como os sacerdotes tinham conduzido o povo a desviar-se e a não mais cultuar a Deus como deveria. Uma pergunta importante a se fazer é: quem eram os sacerdotes aqui? Quem eles eram? Amplamente falando, no tempo do Velho Testamento, havia um grupo a quem Deus tinha escolhido para uma função especial de ser o mediador entre Deus e o povo, e em trazê-los e em reuni-los diante do Senhor. De todas as tribos de Israel, o Senhor tinha separado a tribo de Levi para essa tarefa. E eles eram os meios pelos quais Israel poderia saber e conhecer o seu Deus e experimentar Deus na sua vida e experimentar paz também. Isso você vê no capítulo 2, verso 4 e 5. Os pecados que tinham sido cometidos precisavam de reconciliação com Deus. Então Deus apontou os sacerdotes da tribo de Levi para oferecer sacrifícios pelos pecados, de modo que as pessoas arrependidas pudessem ser perdoadas e a comunhão com Deus poderia ser restaurada. As pessoas precisavam saber, e a grande questão é, as pessoas precisavam saber o que Deus esperava da vida delas. Então, da tribo de Levi também, os sacerdotes, eles foram levantados para falar e pregar a lei de Moisés a eles e continuar na tarefa de ensinar e de aplicar a lei que eles tinham recebido e que estava nas mãos deles. Quem são os sacerdotes hoje? Bem, nós não temos mais que oferecer sacrifícios pelo pecado. Cristo já fez isso de uma vez por todas. O único e suficiente sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, oferecido de uma vez por todas, foi efetivo, totalmente efetivo, em favor dos eleitos de Deus, de modo que todas as nossas necessidades de perdão estão satisfeitas em Cristo Jesus. Desde a vinda de Jesus, é totalmente ilegítimo para qualquer pessoa rogar ser um sacerdote que oferece sacrifícios de pecado em favor do povo. Mas um paralelo com os sacerdotes do Antigo Testamento ainda existe, uma vez que a obra de Cristo foi finalizada. As pessoas precisam buscar a Deus e precisam conhecê-lo. E a pergunta é: nós estamos em uma posição de responsabilidade espiritual, de buscar o conhecimento de Deus e o cuidado de Deus pelo seu povo? Sim. Então, de algum modo, nós estamos em uma posição similar dos sacerdotes. Nós não mediamos as pessoas e Deus, da mesma forma que os sacerdotes levíticos fizeram. Desde a vinda de Cristo, as pessoas podem ir diretamente a Deus, sem a necessidade de um sacerdote, sem a necessidade de alguém interceder por eles. Mas pessoas
podem somente vir a Deus através do conhecimento da verdade. E para quem são dadas as responsabilidades de fazer essa verdade conhecida? Então, nesse sentido, nós, todos os crentes aqui, somos sacerdotes. Todos os cristãos são sacerdotes na obra de declarar os louvores de Deus ao mundo. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cada crente aqui, nesta manhã, é um sacerdote do Senhor, com a finalidade, a tarefa de tornar conhecido o nome de Deus para as nações. Mas também, meus irmãos, missionários, pastores e presbíteros, à medida em que eles buscam apresentar a verdade às congregações e serem um exemplo para elas, são particularmente sacerdotes nessa posição. Abram em Romanos 15:16. Romanos, capítulo 15, verso 16. Olha o que Paulo diz lá. A partir do 15 ele diz assim: entretanto eu lhes escrevi em parte, mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito. Paulo está falando da atividade evangelística como um dever sacerdotal. Essa expressão sagrado encargo é o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus. Líderes de jovens, professores de escola dominical, líderes de pequenos grupos, eles também possuem de algum modo essa mesma tarefa sacerdotal de proclamar a palavra de Deus, para que as pessoas se arrependam e se voltem. O marido e o pai, quando se assenta como cabeça do seu lar e de maneira responsável ensina seus filhos a palavra de Deus, ele tem uma tarefa sacerdotal em sua família. Malaquias então tem uma palavra para todos nós aqui, para todos vocês e para mim. Somos os sacerdotes de Deus para proclamar o evangelho ao mundo. Para os maridos que são sacerdotes em sua casa, para os presbíteros, pastores e diáconos dessa igreja, para os professores de escola bíblica dominical, para os líderes de departamentos, para todos nós. Nós estamos na mesma responsabilidade entre o povo de Deus. E preenchido com o senso de sua própria importância, líderes e mestres podem facilmente eles podem se tornar pessoas que não são ensináveis. Existe um terrível perigo de que o homem que está tão acostumado a ministrar a palavra de Deus pode, de maneira tola, tornar-se fechado para a própria palavra de Deus e ficar cego para os seus próprios pecados. Para nos tornarmos efetivos comunicadores, pregadores da palavra de Deus, da mensagem de Deus, nós precisamos deixar que a palavra fale conosco. Malaquias era exatamente esse tipo de comunicador efetivo. E ele quer ganhar a atenção dos seus ouvintes. Então ele começa sabiamente com uma afirmação com a qual todos os pais e mestres em Israel facilmente concordariam. Veja lá Malaquias novamente. Capítulo 1, verso 6. Quando ele diz assim: um filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. É como se Malaquias quisesse dar um sermão sobre o assunto de como pessoas deveriam respeitar e reverenciar aqueles em posição de autoridade. Ah, sim, esse é o problema em Israel. Se apenas as pessoas pudessem respeitar os presbíteros, os sacerdotes, os líderes, nós podemos imaginar todos os sacerdotes concordando com Malaquias, quando ele fez essa afirmação. Mas ao fazer isso, eles não viram e não sabiam o que estava vindo para eles. A palavra era diretamente para os líderes de Israel. E então, repentinamente, toda a coisa muda de lugar. Verso 7.
Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar. Verso 6 diz assim: se eu sou o Senhor, se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar. E ainda me perguntam, em que havemos profanado? Agora há uma necessidade aqui de respeitar. Nós precisamos entender que há uma necessidade de respeitar homens piedosos que conduzem o rebanho de Deus pelo exemplo. Isso é importante, a Bíblia ordena isso. Mas nós devemos respeitar mais e acima de tudo o próprio Deus. O primeiro grande fator que contribui para o declínio espiritual na vida e no amor por Deus em Israel era a falta de verdadeira reverência por Deus entre os líderes do povo de Deus. Talvez os sacerdotes de Israel estivessem ali incomodados com a falta de respeito por sua posição dentro da comunidade. Mas, na verdade, ao mesmo tempo, eles estavam tendo a mesma falta de respeito para com o próprio Deus. Reverência tem raramente tido uma boa imagem pública. É fácil, meus irmãos, dar má impressão, ou então simplesmente fazer as coisas externamente, de maneira hipócrita. Mas atitudes a Deus, especialmente à medida em que nós nos aproximamos para adorá-lo, são um verdadeiro monitor da espiritualidade das pessoas. São um verdadeiro termômetro de nossa temperatura espiritual. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, da sabedoria, Provérbios 1:7. E aonde nós perdemos essa reverência, esse temor, nós nem mesmo começamos a conhecer a Deus. Reverência não é uma homenagem que mentes fracas prestam à tradição religiosa e status quo. Reverência é um reconhecimento amoroso, sincero e prático da grandeza de Deus. E era isso que estava faltando dos sacerdotes de Israel, com o resultado desastroso, não apenas para eles, mas para toda a nação. E eu quero olhar com vocês, começar essa manhã, a olhar para vocês os sintomas de irreverência entre o povo de Israel. E que pode ser sintomas de reverência na sua própria vida, meu querido irmão. Ao desafiar os sacerdotes, que estavam falhando em honrar o Senhor, em reverenciá-lo como ele merece, Malaquias responde aos protestos de inocência que eles fazem. A paráfrase do fim do verso 1:6 e início do verso 7 seria mais ou menos isso. Vocês estão me perguntando como vocês estão desonrando a Deus? Vocês vão me perguntar o que está de errado na adoração de vocês? Então eu vou dizer para vocês. Versos de 8 a 14. O profeta procede com um catálogo de registro de sua adoração irreverente. E a primeira coisa é que era uma adoração que não lhes custava nada. Não lhes custava nada. Versos 7 e 8. A mesa do Senhor, no Antigo Testamento, o altar do Senhor era um altar que ficava na parte interna da corte do templo, no qual os sacerdotes eles faziam sacrifício, eles matavam os animais. Logo no início, no Antigo Testamento, cada adorador deveria matar o seu animal e levá-lo para o sacrifício. Isso nós vemos em Levítico 4, verso 29 e 30. Mas no tempo dos sacerdotes, no tempo em que Malaquias escreveu, os sacerdotes tomaram esse trabalho para eles. Eles então levavam os animais e os sacerdotes os matavam. No dia de Malaquias, o que estava acontecendo lá no altar do Senhor era uma contradição de adoração. Veja o verso 7 e 8.
Olha o que ele diz: vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam em que havemos profanado, nisto de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Era isso que estava acontecendo. Israel estava oferecendo sacrifícios de animais que não podiam ser sacrificados. Eles estavam oferecendo a Deus como sacrifício as coisas que eles não queriam para eles mesmos. Os animais cegos, os animais doentes. Não é isso que diz o texto? Os animais coxos. Os animais que os proprietários se agradavam em se livrar deles. Vamos dar isso aqui para o sacrifício do templo. Esse tipo de animal estava sendo oferecido a Deus. O sacrifício que estava sendo dado era algo que não tinha valor para os ofertantes. Sacrifício no Antigo Testamento e no Novo deveria ser algo que nós genuinamente valorizamos e entregamos a Deus de modo a demonstrar nossa devoção a Deus. Mas, meus queridos, o que estava faltando aqui é exatamente isso. Ao sacrificar animais doentes, era como se alguém desse de presente de aniversário uma caixa como se alguém estivesse dando uma caixa com uma caixa de presente com alguma coisa podre. E era essa atitude que as pessoas estavam tendo quando resolviam dar ao Senhor. Aqui está a atitude que diz assim: tudo é bom, tudo aquilo que é bom, ou nada é bom o suficiente para Deus. Ele devia pensar: que sorte que eu estou dando isso aqui para Ele. Aqui está uma atitude que diz: minha carreira vem primeiro. Meu lazer vem em segundo lugar. E Deus vai ter o que sobra disso. O que sobra dessas coisas. Na prática, nossa atitude para com Deus às vezes é uma atitude para com a igreja local. A igreja local, que apesar de ter verrugas e manchas, é o corpo de Cristo. A sua vida espiritual revela o quanto você é irreverente contra Deus por causa da sua atitude com o povo de Deus. Tudo vem em primeiro lugar. Tudo é mais importante. Para Deus apenas o que sobra. O resto do seu tempo, o resto das suas forças, o resto dos seus recursos. O ponto é que os sacerdotes que foram confiados com as ofertas de sacrifícios a Deus, eles deveriam rejeitar esse sacrifício enquanto as pessoas traziam para eles. As ofertas cegas, coxas, de animais doentes, elas eram proibidas pela lei de Moisés em Levítico e em Deuteronômio. Mas ao invés disso, os sacerdotes, eles aceitavam esses sacrifícios. Eles estavam tendo uma visão errada de Deus, provavelmente. Eles não conseguiam ver que isso era ofensivo, provocativo, que ofendia o Deus Todo-Poderoso. Ou então, o que eles estavam fazendo é que eles não queriam ofender os adoradores, mas ofendiam o adorado. Eles diziam algo parecido: não vamos melindrar as pessoas, não vamos ofender os irmãos, não vamos ser tão duros assim com as pessoas. A gente tem que pensar no sentimento delas. Não vamos causar problema com a congregação. Deixa o barco rolar, deixa. Se está sendo oferecido a Deus, não importa o que seja. Deus não se agrada de pastores e de presbíteros e de líderes que veem o pecado na igreja e que simplesmente deixam a coisa rolar. Que permitem que o erro aconteça sem tomar uma atitude. Esse é o primeiro sinal. Era uma adoração que não custava nada. Era a sobra da sobra para o Senhor. E talvez esse seja o seu problema. Você está dando o que resta.
Reunir crente para orar é um negócio difícil. Tudo é mais prioritário do que uma reunião de oração. Ah, pastor, eu não posso essa semana porque eu tive isso, eu tive aquilo. Beleza. Imagina quando você orar a Deus e Deus disser: meu irmão, desculpa, mas eu não posso. Essa semana eu estou cuidando da Coreia do Sul. Porque você sabe, os crentes da Coreia do Sul acordam às 4, 5 horas da manhã. Então eles têm prioridade. Acordam 4, 5 horas para orar. Não imaginou se fosse assim? Mas é assim que você faz. Esse é o tipo de culto que você oferece a Deus. É um culto irracional. Versos 8 e 9. Ao sacrificar animais doentes, eles não tinham nem mesmo aplicado o senso comum, diário, ao que eles estavam fazendo. É um culto irracional. E Deus jogou na cara deles. Olha o que diz o verso 8 e 9. Quando vocês oferecem sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Deus pinta um quadro aqui. Ele diz: pense no palácio luxuoso do governador da Pérsia, lá em Jerusalém. O governador teve um dia cansativo. Ele tomou um banho, ele se vestiu e agora ele está na mesa esperando o jantar. O mestre entra, o chefe de cozinha entra, tira então aquela tampa da bandeja da comida, tá? E diz com os cumprimentos do chefe. E o que o governador vê? Uma carne apodrecida com vermes. Sabe aqueles vermezinhos andando de um lado para o outro? Como vocês pensam que o governador reagiria? Não, diz Deus. Vocês trariam esse tipo de coisa ao governador? Vocês trariam isso? Pois vocês estão trazendo isso para mim. O paralelo hoje é muito óbvio, meus irmãos. Muito óbvio hoje. Ninguém faria isso. Mas o povo de Deus, que nunca se atrasa para o trabalho, principalmente porque vai perder seu dinheiro ou ser repreendido pelo seu patrão, no entanto, chega atrasado para as reuniões e para o culto a Deus. Povo de Deus que nunca ousa atrasar para o trabalho, é totalmente despreocupado em ser pontual nas reuniões da igreja. Cristãos que têm medo de errar na sua declaração do imposto de renda, porque o leão vai comer o dinheiro e vai te pegar. No entanto, negligenciam os dízimos e ofertas com vários outros compromissos. Porque é para Deus, né? No Alto da Compadecida, o padre foi chamado para fazer o enterro da cachorra. E tinha que ser em latim. Vocês lembram disso, né? Quem não lê o livro, leia. Melhor ler o livro. A resposta do padre é muito interessante. Ele diz: se fosse com a lei de Deus, a gente dava um jeito. Mas o bispo está aí e com ele não tem conversa. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Meus queridos, como é possível ter menos respeito pelo Rei dos Reis do que ter respeito pelas leis do nosso país, pelos poderes políticos que foram apontados por esse Rei dos Reis? O verso 9 é muito irônico. Imagine pedir ao chefe, trazer ao chefe um tipo de comida, e você está querendo uma promoção, e aí você dá para ele um pedaço de carne apodrecida.
Como você acha que ele responderia? E contudo vocês dizem, eles oferecem um sacrifício que não agrada a Deus e diz assim, peça para Deus ser gracioso com a gente, sacerdote. E ele diz, quando vocês dão exatamente o mesmo tipo de coisa. Meus queridos, o senso comum deveria nos dizer que sua adoração é totalmente inaceitável a Deus e é um nível elevado de reverência e descuido diante do Senhor. Mas eles eram irracionais, porque eles achavam que a adoração, eles eram irracionais sobre sua adoração, porque eles nem tinham percebido isso. Vamos todo domingo à igreja, que coisa boa, está tudo bem, a semana está difícil, vamos à igreja. E aí nós apresentamos o culto a Deus, nós cantamos hinos aqui de boca, sem o coração quebrantado, fazemos orações sem significado e sem sentido, nossas mentes e afeições estão em qualquer outro lugar na hora do culto, menos em Deus. E vocês oram e dizem, Senhor, nos dê graça. E Deus diz, vocês acham mesmo que eu vou ouvir vocês? Mais irônico ainda que mais à frente Deus vai dizer, quem dera fechasse a porta da igreja, porque quando vocês cantam e fazem o sacrifício de vocês, me dá nojo. Malaquias. Meu irmão, deixa eu dizer isso para você. O que Malaquias está nos ensinando é que toda atitude descuidada para com as coisas de Deus é irreverência e ofende o Deus Santo. Seu tempo, seu dinheiro, seu coração, sua vida, sua devoção a Deus pessoal em casa, sua vida com o povo de Deus, se é descuido, se é negligenciado, se é colocado em segundo plano, se tudo mais é mais importante do que isso, então nós temos um problema de irreverência. E vocês acham que Deus vai gostar do culto que vocês oferecem a Ele? Não vai. É irracional achar que vocês podem dar as sobras da vida de vocês ao Senhor e Ele continuar abençoando e ouvindo suas orações, seus cultos e suas adorações. Não sejam descuidados, irmãos. Não deem o que sobra. Não coloquem nada a mais, além, é o mais importante do que o Senhor e sua adoração. Deveria ser para nós um privilégio estar cultuando a Deus. Deveríamos achar maravilhoso reunir-nos em cultos de oração, ter estudos bíblicos, conhecimento da palavra. Para nós isso deveria ser tão prioritário que nós antecipássemos os encontros. Em muitos lugares, pessoas caminham por longas 1 hora, 1h30, para uma reunião em um local ermo, sem conforto, simplesmente porque eles encontram a alegria de adorar o Deus Todo-Poderoso. Pessoas que não dão suas sobras ao Senhor, mas dão aquilo que é primário e importante para Ele. Irreverência, meus irmãos, é algo que ofende a Deus. E nós vimos 2 sintomas de uma adoração irreverente. É uma adoração que não custa nada para vocês. Vocês dão o que sobra. Nós damos o que sobra ao Senhor. E é uma adoração irracional. A gente não consegue perceber a loucura do que estamos fazendo. E achamos natural viver assim. Há mais 2 sintomas. Nós veremos os 2 últimos sintomas no próximo domingo e veremos a razão ou o porquê isso aconteceu e pedir a Deus que nos dê graça para sermos devotados ao Senhor de todo o nosso coração. Vamos orar. Ó Deus eterno e poderoso, confessamos a Ti o nosso pecado, porque temos dado ao Senhor o que sobra das nossas vidas. Temos, ó Deus, oferecido ao Senhor uma adoração que não é de fato sacrificial, que mostra o quanto o Senhor é precioso para nós. Ao contrário, temos irracionalmente imaginado que podemos oferecer qualquer coisa a Ti, e o Senhor alegremente receberá, como se fosse um privilégio para o Senhor que nós estejamos reunidos aqui. Mas, ó Deus, perdoa o nosso pecado, perdoa nossas transgressões, e nos faz mais devotados a Ti,
e dedicados ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amada igreja. Vamos agora dar continuidade à nossa escola bíblica dominical com um momento muito importante, né, que é a formatura das nossas crianças, né? Algumas crianças vão mudar já de turma, outras estão saindo do nosso departamento infantil, já entrando na UPA. E a gente não podia deixar passar em branco esse momento e celebrar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, né? E por nossas crianças permanecerem no caminho do Senhor. Então, nesse momento, a gente vai apresentar os nossos formandos, né? E ter esse momento aqui. Então, eu queria também convidar a nossa igreja para estar junto com a gente, celebrando ao nosso Senhor. Em 1 João 4:9, assim diz a palavra de Deus: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. E a formatura desse ano tem esse tema: Jesus, o nosso Salvador. E é por meio desse grande amor de Deus e graça do seu Filho Jesus Cristo que estamos com alegria celebrando a formatura das nossas crianças. Então vamos receber agora os nossos formandos. Ana Tereza, a Florzinha, que hoje irá se formar, com sua timidez, sempre atenta a estar para aprender mais da palavra do Senhor. E aos seus amiguinhos, apta a ajudar e a ensinar, mostrando o seu amor. Igor, com toda a sua curiosidade e muitas perguntas, anseia a Bíblia conhecer e aprender todos os ensinamentos que ela possa ofertar, se achegando mais ao caminho de Cristo, o seu Salvador. Guilherme, nosso grande menino, veja só o quanto cresceu, muito mais do que em estatura, mas em conhecimento do amor de Deus, assim como Cristo, a quem busca imitar. Daniel, sempre leva a sério o trabalho do Senhor, buscando servi-lo com alegria. Busca em Cristo seu modelo, frutificando e crescendo em espírito. João Marcos, grande conhecedor dos gibis e de seus heróis, mas acima de tudo, amante e participante da história real, da redenção, do amor do seu grande herói, o Cristo, que morreu em nosso lugar para nos salvar. Amém. Então aqui nós temos os nossos formandos e vamos louvar a Deus com alegria nesse momento. Alô, som. Alô, som.
A infância é cheia de surpresas. Muitas coisas acontecem de repente, mas precisamos guardar na memória onde colocar nossa fé e confiança. O tempo passa e logo cresceremos. As verdades da vida devemos aprender sobre a palavra que fala e nos ensina, o caminho que devemos obedecer. Na Bíblia, ouvimos histórias de pessoas usadas por Deus para mostrar a graça e misericórdia, sua vontade e promessas aos seus. Conhecemos Jesus Cristo, o Filho que Deus deu a sua vida por mim, perdoou seus pecados, trouxe a vida e restauração. Seus ensinos nos mostram o modo certo de viver, pela fé em sua palavra, no fruto do Espírito florescer. O caminho com Cristo é sobre modo excelente. Ele está no nosso coração, é a vida eterna em nós. Por meio de Jesus vem a salvação. Amém. Os formandos vão continuar aí na frente e a gente vai passar agora para um momento muito especial, né? Que é o momento da entrega dos certificados e também de uma lembrança, né, às nossas crianças, por esse momento tão especial. Vou pedir ajuda agora para Marli e a tia Dani, para estarem entregando. Primeiramente para o Igor, né, que vai estar agora saindo da turma Samuel, indo para a turma Davi, dos pré-adolescentes. Espera ele posar. Dani, posa, Dani. Nós temos agora o Guilherme Borges Saldanha, também que está saindo para a turma dos pré-adolescentes. Nossas crianças estão todas crescendo. Agora, Ana Tereza de Souza Lima, né, que também está saindo da turma, da turma Samuel para o pré-adolescente. E agora, as nossas crianças, que agora não são mais crianças, né, são adolescentes, estão saindo do nosso departamento infantil, mas graças a Deus, permanecendo firme nos caminhos de Deus, indo para a UPA, o João Marcos. E o Daniel também já está na UPA. Amém. Então vamos convidar agora todas as crianças para virem aqui à frente e vamos louvar ao Senhor. Chama a Aninha, fica com a cuchara ali. E a Aninha também vai fazer uma participação especial. Vai cantar, vai. Canta aqui, Aninha. Já tá bem pertinho do microfone. Jesus deixou toda a sua glória
perdão.